Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta manhã, quero compartilhar com vocês uma palavra que está em Salmos, capítulo 37, versículo 8, 9, 10, 15, 17 e 19, que diz: Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que o teme. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Essa palavra, nos ensina que o Senhor é bom. A gente sabe que o Senhor é muito bom, o Senhor cuida de nós, né? E a palavra diz que é para a gente provar e ver como Ele é bom, né? Nós que confiamos no Senhor, nós sabemos o quanto Deus é bom para conosco. Ele está todo tempo cuidando da gente, nos livrando, né? Ele está cuidando da nossa família, né? Da nossa casa, né? E no versículo 9 diz: Temei ao Senhor, vós todos seus santos, pois nada tem falta alguma aqueles que o temem. Como está falando a palavra, de nada a gente sente falta, porque o Senhor supre todas as nossas necessidades, né? Muitas vezes, a gente está precisando de algo, a gente pede ao Senhor, a gente ora e o Senhor nos surpreende, né? Ele nos dá aquilo que a gente nem imagina, Ele dá além daquilo que a gente pode imaginar, né? Eu mesmo, há pouco tempo, eu vivi isso, né? Porque eu precisei, de fazer cirurgia e eu estava orando, as irmãs também orando comigo, minha família clamando ao Senhor para que tudo desse certo, que Ele colocasse umas pessoas boas, né, para estar me cuidando de mim no hospital. E foi tudo como eu havia pedido. Tinha que tomar uma anestesia e seria local, mas o desejo do meu coração é que eu não visse nada, não queria ouvir nada do que estava acontecendo. E no momento, que o anestesista foi lá falar comigo, ele falou: não, eu coloco para dormir, não tem por que ficar acordado. E aquilo ali alegrou meu coração, porque Deus sabia, no meu íntimo, que eu queria, eu estava pedindo a Ele, mas eu sabia que não iria dormir, eu ia ficar acordada e ia eu ouvi o que estava acontecendo, mas eu havia pedido ao Senhor que eu não queria ficar acordada, eu não queria ouvir, porque eu poderia ficar nervosa, minha pressão poderia subir. Então eu falei: Senhor, eu não quero ouvir nada. E foi isso que aconteceu. Tomei anestesia, apaguei e só acordei quando tudo havia acabado. Então, ali eu vi o cuidado do Senhor, as orações da minha família, que estava clamando para tudo dar certo, tudo deu certo. Fiquei num quarto que o Senhor preparou para mim, porque o meu plano não permitia eu estar num quarto particular, e sim na enfermaria. Mas naquele dia o Senhor me colocou em um quarto separado, porque a gente também pedia ao Senhor
que não tivesse muito contato com os outros pacientes por causa da Covid, essas coisas assim, para que não viesse ter infecções ou pegar outra coisa, outra doença, né? Não ter nenhuma complicação. E Deus me colocou no quarto separadamente, né? Minha filha ficou lá à noite, o outro dia comigo, e não poderia, mas ela ficou lá cuidando de mim, porque foi necessário. E em momento nenhum eu fiquei só. Eu sei que o Senhor estava comigo, e não só o Senhor, mas a minha filha, porque eu estava necessitando de alguém ali comigo. E eu vi a bondade do Senhor. Deus é muito bom para conosco. Ele cuida dos seus, Ele ouve as nossas orações, né? Deus é muito, muito bom, né? E diz aqui também: os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Como eu falei, Ele ouviu o nosso clamor. Ele estava atento a tudo que eu precisava e o que estava pedindo. E eu não senti falta de nada, porque tudo Ele estava suprindo. Nem dor eu não cheguei a sentir além do normal. Graças a Deus, até isso o Senhor cuidou, né? E perto está o Senhor, né? Ele está perto daqueles que clamam, daquele que os busca. Ele nunca nos deixa só. Nós clamamos, né, para nos livrar, né, desse momento mal, do momento de angústia, porque eu estava angustiada. Eu tinha medo de passar pela cirurgia e não me dar bem, mas antes de eu ir, o Senhor falou que estava comigo, o Senhor falou que Ele estava cuidando de mim. E hoje eu posso testemunhar que Ele estava sim comigo. Eu posso provar aos meus amados irmãos que o Senhor estava comigo o tempo todo, como Ele havia me dito antes mesmo de eu ir para o hospital, que Ele estava cuidando, que não era para eu temer. E eu pedi ao Senhor: Senhor, não permita que a minha pressão fique alta, porque eu queria fazer aquela cirurgia, eu queria passar logo por aquela aflição. E o Senhor passou junto comigo, e a minha pressão estava ótima. Então eu só tenho que glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome dele, porque Ele é o único digno de louvor e de glória, de adoração. O Senhor é muito bom, né? E como diz, muitas são as nossas aflições, muitas são as nossas angústias, mas o Senhor está o tempo todo ao nosso lado, cuidando de nós. Assim como foi no tempo antigo, né? Com aqueles homens, vou citar alguns aqui, que eles oravam ao Senhor, eles louvavam, e o Senhor atendia, o Senhor ouvia as orações dele, como foi com Paulo e Silas na prisão, porque eles foram presos, né? Eles foram acorrentados, porque eles, né? Paulo, ele orou, né? E libertou aquela jovem daqueles espíritos malignos, e os seus senhores perderam, né, o lucro que estava tendo em cima dela. Mas na palavra a gente pode observar: tudo que nós passamos tem um propósito, nada é por acaso. Tudo que nós passamos na nossa vida tem um propósito. E na vida de Paulo e Silas não foi diferente. Havia um propósito naquela prisão deles. Eles foram presos porque estavam fazendo algo bom, estava curando, estava libertando. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos fazendo algo bom e aqueles que estão ao nosso redor não se agradam. Eles querem nos fazer parar, mas o Senhor é que nos
guarda, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que faz através de nossas vidas. E através daqueles 2 homens, aquela jovem foi liberta. E não só ela, como o carcereiro, a prisão dele serviu para a libertação daquela jovem, do carcereiro e toda a sua família, porque eles foram libertos, salvos pelo sangue de Jesus, né? Essa passagem está lá em Atos 16, né, que fala de Paulo e Silas na prisão. Também eu vou falar sobre Daniel na cova de leões. Daniel foi jogado na cova dos leões por quê? Só porque ele orava ao Senhor. Qual foi o que Daniel estava fazendo de errado? Nada. Ele estava só orando ao Deus que ele cria. Mas a inveja daqueles homens queria acabar com Daniel, porque Daniel era um príncipe mais importante, porque o rei Dário colocou ele como um príncipe mais importante, porque ele ali no meio daquele povo, ele era a luz, ele brilhava, e a luz ela incomoda as trevas. Então eles tentaram acabar com Daniel, eles mudaram o nome de Daniel, tentaram mudar, né, a identidade, mas não conseguiram, porque a identidade de Daniel estava no Senhor Jesus, e ele não deixou, né, que ninguém mudasse a identidade dele. Ele continuou, né, servindo ao Senhor, orando e adorando ao Senhor. Por isso ele foi jogado na cova dos leões. E através da vida de Daniel, né, vidas foram salvas, porque o rei Dário decretou, né, a lei que todos deviam temer ao Deus de Daniel. Coisa linda. Também Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados, né, na fornalha de fogo ardente. Mas eles ali nenhum dano sofreu, porque eles tinham uma vida de oração com Deus. Eles tinham comunhão com Deus, né? E ali também foi feito o mesmo processo. O nome deles foram, né, trocado, mas a identidade deles permaneceu. Sadraque chamava Ananias, eles colocaram Sadraque. Misael, eles colocaram Mesaque. Azarias, Abednego. Eles puderam mudar o nome deles, mas a identidade deles continuou. Eles adorando ao Deus que tudo pode. E eles não adoraram aquela estátua, né? Por isso que eles foram jogados na fornalha, mas nenhum dano causou, porque lá na fornalha tinha um Deus que estava protegendo e livrando eles, né, daquele momento ruim. Eles não estavam só em momentos nenhum. O Senhor cuidou de todos eles, e o Senhor cuida de nós. Mesmo a gente nas adversidades, nas lutas, nas dificuldades, o Senhor está conosco, cuidando de nós, né? E eles só creram, só oraram ao Senhor, e o Senhor fez. Nós só temos que orar, buscar o Senhor, louvar, e o mais é Deus que faz por nós. E através da vida daqueles homens, vidas foram salvas também, né? E o rei também assinou decreto para adorar, né, aquele Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, o Deus que nós servimos. E muito lindo também, Daniel 6, 26, o que o rei Dário diz,
Seu Deus é vivo, é um Deus que não muda e cujo reino nunca será destruído. O seu poder não tem fim. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Ele não muda, ele sempre está vivo, ele é vivo, ele não muda. Ninguém pode destruí-lo e o poder dele não tem fim. Basta a gente crer, buscar a face do Senhor. As nossas lutas, dificuldades, temos que entregar ao Senhor, porque Ele vai estar cuidando de nós. Amém? Que nessa manhã nós venhamos ficar com essa palavra, né? Deus, Ele não impediu, né, que esses homens entrassem, né, passasse por essa dificuldade, mas Ele estava lá juntinho com eles. Ele estava lá, naquela adversidade ali, ó, o Senhor estava cuidando de cada um deles. E assim é conosco, mesmo nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, Deus está conosco, Deus está cuidando de nós. A gente nunca estamos só. Amém? Que Deus venha abençoar o nosso dia.